Acho que nem vai dar tempo. Olá, estamos ao vivo em mais um Papo Capoc, hoje com o Ricardo Lima. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Bernardo? Uma boa tarde a todos. Muita gente almoçando ainda, né? Um horário muito interessante para debater coisas, né? Coisas boas. A gente pega o pessoal na hora do almoço, Ricardo, então enquanto o pessoal vai almoçando, vai tendo um conteúdo relevante também, né? Almoço com conteúdo. Com certeza. Obrigado pelo convite, hein? Obrigado você por ter aceitado. Vou falar um pouquinho de você, Ricardo. O Ricardo é mestre em administração, doutor em design e tecnologia, pesquisador, palestrante, professor universitário, co-designer, empreendedor e é membro do Conselho de Inovação do Instituto Capoc. É bastante coisa, hein, Ricardo? Exatamente, né? A grande inspiração é o Leonardo da Vinci. Eu sempre brinco que, né, por que a gente tem que ser uma coisa só e não pode ser tudo ao mesmo tempo? Perfeito, excelente. E hoje a gente vai falar sobre marcas, sobre branding e inovação, principalmente sobre marcas coletivas, né? Inovação social, inovação aberta também, mas principalmente sobre as marcas coletivas. Eu queria começar, Ricardo, com você falando justamente o que são as marcas compartilhadas e como é que está o branding, então, hoje nesses novos tempos, né, nessa nova era de cooperação. Legal, Bernardo. Obrigado aí por inserir esse tema, né? Na verdade, esse tema foi uma descoberta que eu fiz aí no meu doutorado. Depois eu conto um pouquinho para vocês, né? Eu fiz um doutorado justamente buscando ajudar refugiados e fiz um trabalho com os alunos da Universidade Anhembi Morumbi, onde a gente buscou alternativas, né, para que pudesse acolher as pessoas que estivessem chegando e também entender como a gente poderia ajudar muitos ao mesmo tempo, né? Assim, ter uma força-tarefa em relação a isso. E felizmente a gente chegou a esse tema das marcas coletivas, né? Na verdade, as marcas coletivas é um tipo de registro oficial do próprio INPI, né, do Instituto Nacional aí de Propriedade Intelectual, que não é muito divulgado. Eu mesmo até me surpreendi assim na pesquisa, né, de não achar às vezes muito material, muita divulgação em relação a isso, mas é uma forma onde justamente um arranjo coletivo, né, consegue trabalhar uma governança, né, trabalhar justamente aí uma forma de produzir em conjunto, onde as pessoas, mesmo tendo as suas atividades individuais, elas também podem participar de uma produção coletiva usando uma marca justamente que identifique esse coletivo, né? Então elas podem, por exemplo, mesmo que eu tenha e trabalhe com gastronomia e tenha lá a minha marca, né, de restaurante ou de comida, eu também posso participar de um coletivo, né, trabalhando, por exemplo, um cardápio especial, né, uma característica de produção específica. E o legal dessas marcas coletivas é que elas têm um papel muito forte educativo, né? Por exemplo, como elas têm um padrão de qualidade, né, como é definido em conjunto, ela também busca ensinar as pessoas a manterem, né? Por exemplo, para você conseguir utilizar essa marca coletiva, primeiro você tem que participar oficialmente dessa associação que detém essa marca, né? E como já existe uma regra, né, que foi feita também de forma coletiva, você tem que ser capacitado para isso, você tem que entender como essa marca funciona para conseguir seguir esses padrões. Então, a gente buscou nisso com os refugiados, né? Imagina que alguns refugiados se juntem, comecem a estabelecer esses padrões e justamente, seja a Venezuela, seja, por exemplo, um refugiado sírio, né? Se chega alguém novo, em vez dele começar o processo do zero, né, desenvolvendo e a gente sabe que as dificuldades são muitas em empreender, né? Ele pode já aproveitar uma base construída, né? Ou seja, aproveitar algo que já foi construído anteriormente aí por outras pessoas que já passaram por isso. Muito semelhante à estrutura até do software livre, né? Do open source, por exemplo, do que a gente está acostumado aí a trabalhar em tecnologia. Perfeito. Ô, Ricardo, e pensando nesses
novos empreendedores, pequenos empreendedores e novos empreendedores, tem surgido novas lideranças, novo consumidor, mas também os novos empreendedores. Você acha que mudou o perfil do empresário por causa do mercado? Foi o mercado que mudou também? O que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem tanto o empreendedor como o consumidor mais participativo, mais engajado, mais preocupado com questões de sustentabilidade. Isso está envolvido também, quando a gente está falando de marcas compartilhadas, eu penso também que essa questão, existe uma preocupação social e ambiental, é isso também? Também, né? Assim, a gente vê o mercado mudando muito, né? A gente está aqui, por exemplo, no Capoc, que é um instituto de inovação, a gente vê cada vez mais as empresas trabalharem, né, com inovação aberta, trazendo mais os seus consumidores, trazendo, na verdade, todos os stakeholders, né, todos os interessados para pensar em conjunto, para pensar muito mais, de forma mais ampla o negócio, né, pensando justamente no social, nos indicadores tão falados, né, como o ESG, a agenda da ONU 2030, né, então realmente os negócios mudaram, e a única forma da gente conseguir atingir esses objetivos é integrando, é trazendo todos para essa mesa de conversa, né, para a gente poder atuar em conjunto. Mas o que eu percebo que tem mudado muito, e esse é um ponto interessante, quando a gente fala, né, dessa inovação aberta, né, ou seja, onde todos resolvem desafios de uma maneira mais ampla, fora, né, das próprias empresas, a gente tinha um perfil um pouco, como eu posso dizer, desequilibrado nesse processo, porque na inovação aberta, as grandes empresas que davam o seu problema, davam os desafios, e o ecossistema todo, principalmente as startups, os pequenos, que resolviam os problemas dos grandes. Então, uma coisa que era sempre discutido como é que os pequenos podem se aproveitar da inovação aberta? Não só resolvendo coisas de empresas grandes, né? E aí, justamente, entra de novo as marcas coletivas, né? Por quê? Porque na hora que eu começo a desenvolver um negócio de forma coletiva, eu aproveito todas essas ideias dos pequenos ajudando os pequenos, e não só os pequenos ajudando os grandes, como a gente vê, né? Nos espaços de coworking, nos labs de inovação. Então, a marca coletiva, ela tem esse lado de inovação aberta mais democrática, né? Dos pequenos se juntando para conseguir conquistar mercado e ter o seu espaço também. Poderem participar. E importante também, Ricardo, que você colocou, é o papel da universidade, né? Você, como professor também, então acredito que você tem uma grande oportunidade de usar o meio universitário também como alavanca para o seu projeto, né? Com certeza. Na verdade, assim, tudo está junto, né? A educação mudou. A educação agora tem que ser mais prática, tem que ser mais relevante, tem que ser mais viva, né? Por isso que vem o outro conceito que a gente trouxe aqui, que é o Living Lab, que é o laboratório vivo, né? Ou seja, a universidade é um grande laboratório e ela é viva, né? Ou seja, os temas que se discutem na universidade, eles têm que ser temas muito atuais, né? Conectados ao seu entorno, às comunidades que ela pretende também ajudar. Então, quando a gente traz esses temas para dentro, a gente coloca os alunos para desenvolver de uma maneira muito mais prática, né? De uma coisa que eles percebem o retorno na sociedade, o bem que eles estão fazendo nesse momento, né? Sim, e tem também, eu vejo também, Ricardo, a grande discussão que vai sempre existir, como você colocou, de um lado as grandes corporações, e essas grandes corporações não é diferente com o digital, com as mídias sociais, né, com as grandes corporações que têm realmente o poder, e do outro lado, os pequenos que têm força, sim, de forma coletiva, né, se agrupando. E isso tem um reflexo social, mas tem um reflexo econômico também, né? Com certeza, né? Esse é um ponto. Assim, a gente vê muito a economia de plataforma crescendo cada vez mais, né? As plataformas onde a gente tem os intermediários, né? Como Uber, iFood, que determinam as regras do jogo, né? Mas precisam e dependem totalmente desses pequenos para que esse negócio exista, né? Então tem todos os movimentos de como essas plataformas podem ser mais abertas, mais democráticas também, né? E aí volto a dizer das marcas coletivas também, né? Ou seja, as marcas coletivas são tão democráticas que mesmo as grandes corporações, elas não ficam de fora.
elas podem entrar e ajudar também, né? Tem casos que eu coloco, por exemplo, como na Nestlé, o projeto Vende Bolo, que é um projeto de uma plataforma para justamente aí a Nestlé inovar, né? Entrando num novo serviço, não só no varejo, mas na produção mesmo, né? De bolos, doces, com confeiteiros e confeiteiras do Brasil inteiro, onde é uma plataforma que é um grande marketplace, mas tem as suas regras, tem a sua capacitação, e essa marca também, né, o Vende Bolo, ela poderia ser coletiva. Exemplo, né, hoje ela é da Nestlé, mas mostra muito claro assim, que existe um interesse das grandes empresas em atuarem de uma maneira diferente, mas elas podem atuar ajudando essas marcas e essas comunidades a se desenvolverem, né? Acho que esse é um ponto bem interessante. Elas não querem ficar de fora de jeito nenhum, né, Ricardo? Por favor. Com certeza. Agora, tudo isso que a gente está falando passa obrigatoriamente pelo digital, né? Essa grande transformação digital, que já é uma realidade, pelo menos a gente que atua bastante tempo, né, Ricardo, nesse mercado, não chega a ser novidade, mas acredito que agora os pontos estão se conectando, mas passa por essa transformação digital que chegou numa velocidade também muito, muito rápida. É isso mesmo? Quer dizer, tudo que a gente está falando aqui passa pelas plataformas digitais, passa pelos grandes conglomerados digitais, não tem como escapar disso? Acredito que não, viu, Bernardo? Até porque, né, justamente pela velocidade, pela abrangência, né, ou seja, é o formato startup, né, a gente tem que escalar muito rápido, né, e o digital ele dá esse apoio em todos os sentidos, né, tanto na parte da venda, como também na parte interna, né, da operação, da logística aí, que são importantes no processo, né. Mas o que a gente está vendo é um reposicionamento muito grande. Tem um exemplo. Eu estava lendo no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que é, por exemplo, o mercado de franquias, né? Quem, por exemplo, tenta expandir seus negócios através do modelo de franquia, muitas vezes tem um ganha-ganha, ou melhor, você tem muitas vezes o fornecimento dos insumos, né, para os franqueados, mas os franqueados também te pagam royalties, né, por estar utilizando sua marca. E eu comecei a perceber aí no mercado algumas franquias que já estão pensando diferente, né? Ou seja, onde eu tiro a questão do royalty para os meus franqueados, mas ao mesmo tempo eu sou um fornecedor desses insumos, né? Então eu quero ter muitos franqueados divulgando a minha marca, né, divulgando o negócio, mas eu não preciso ganhar deles em todos os lados, né? Eu posso estar fornecendo isso, estar fornecendo material para eles, assim como, por exemplo, a Nestlé poderia estar fazendo com o Vende Bolo, né? A partir do momento que se estabelecem alguns produtos, né, ou melhor, alguns ingredientes, você pode, por exemplo, ser o fornecedor desses insumos, né? Não necessariamente você tem que ganhar em todos os lados. E para as empresas, né, elas têm uma visão por cima, elas têm uma visão do mercado como um todo, que essa é a grande vantagem, por exemplo, do iFood, né? A gente acha que o grande modelo de negócio do iFood é a questão do delivery, da venda, mas não, na verdade o iFood, o grande modelo dele é estratégico, né? São os dados de mercado e os dados que ele coleta justamente para saber, né? Eles sabem em todas as regiões quais comidas mais vendem, quais são aí o perfil dos clientes que mais pedem em determinados horários. É isso que as empresas estão buscando hoje, né? Elas estão buscando ter uma visão mais macro dos seus negócios, dos seus mercados, melhor dizendo, né? Não, perfeito. E o que é importante, Ricardo, ressaltar é que o negócio, tanto no digital ou fora no digital, ou seja, sendo um negócio cooperativo, ou você trouxe o exemplo das franquias, é sempre um negócio, quer dizer, você precisa abrir o seu armazém de manhã, trabalhar o dia inteiro, no final precisa entender de negócios, de gestão, de estratégia, ter um plano definido. Eu lembro que no começo da internet as pessoas pensavam que iriam abrir uma loja virtual, e o que era a loja virtual? Era uma loja no éter fictício que simplesmente ela ia gerar a receita de uma forma automática e sozinha. Isso não existe, né? Então, nesse processo colaborativo tem muito trabalho envolvido e é preciso de planejamento. Aliás, o dinheiro hoje está no digital, né, Ricardo? Então, com certeza, né? Mas esse é o ponto também, Bernardo, do planejamento, dessa estrutura. É fato que nem todo mundo, né, dos negócios tem esse conhecimento, né? Tem muito empreendedor que não fez curso de negócios, não fez, né, administração, marketing, e ao mesmo tempo, né, a gente fala que é um empreendedor por necessidade, né, que é o grande ainda perfil do mercado brasileiro. Então, esse formato coletivo, né, assim, você abrir esse negócio
você tem muito o lado da educação. A franquia em si é isso, né? Na verdade, eu aprendo fazendo, né? Ou seja, eu tenho já regras estabelecidas, mas eu vou aprendendo junto, eu vou sendo capacitado para poder estabelecer aquele padrão que a franquia definiu. Na marca coletiva não é muito diferente. Então, essa inovação aberta, né, essa colaboração é isso, cada um somando um pouquinho para sempre você conseguir ir mais longe do que você iria sozinho. Então, a gente tem aí uma quebra de paradigma um pouquinho dos negócios, daquela visão do super empreendedor, do próximo, né? Quem vai ser o próximo Mark Zuckerberg, né? O próximo Elon Musk. O próximo unicórnio, nem todos querem ser unicórnio, né, Ricardo? Exatamente. Não, eu quero ajudar, eu quero contribuir para um negócio maior, né? Ou seja, eu posso trabalhar, que nem eu comentei lá na nossa outra palestra aí que a gente fez, né, de marcas compartilhadas aqui no Capoc. Eu gosto muito do exemplo lá daquele café da Colômbia, o Juan Valdez Café, que a gente já vê aqui no Brasil em alguns supermercados de forma tímida ainda, mas, né, são mais de 4 mil produtores de café juntos, trabalhando uma marca super forte na Colômbia, né? É mais ou menos a visão que eu acredito, né? Cada um ajudando, né? Ou seja, ele já tem a sua facilidade da compra garantida da produção do café, né, de cada agricultor, mas ao mesmo tempo eles também participam de um negócio muito maior, muito mais ousado, né? Muitas cabeças pensando juntas. Perfeito, Ricardo. Olha, eu queria agradecer muito a sua participação. A gente está chegando no final. Eu vou te convidar para outro papo, porque esse tema realmente é vasto, é fascinante. Lembrando que o propósito do Instituto Capoc é justamente promover essas iniciativas inovadoras, né, Ricardo? Desenvolver não só as empresas, mas desenvolver também as pessoas, né? Então, gostaria de agradecer muito você. Ainda vou te passar a palavra para as palavras finais. Agradecer as pessoas que nos acompanharam até agora. Lembrando que esse vídeo, depois da nossa live, ela fica publicada nas mídias sociais. Ricardo, por favor. Obrigado novamente, Bernardo, Instituto Capoc aí pelo espaço. O que eu queria colocar só para finalizar para todos não existe nenhuma inovação que não seja social. A gente pode falar de inovação corporativa, a gente pode falar, né, de tecnológica, mas, na verdade, a gente sempre vai ter que puxar o lado da inovação social, né? Sem trazer as pessoas, a nova economia, por mais que as pessoas achem que seja excludente, na verdade não é. Para que dê certo, todos têm que estar inclusos aí dentro desse barco, e é isso que a gente pensa aqui no Capoc, né? A nossa inovação corporativa e social ao mesmo tempo. Muito obrigado aí pelo espaço. Por pessoas e para as pessoas, Ricardo, completamente de acordo. É esse o sentido do nosso trabalho, da nossa existência. Muito obrigado, Ricardo. E lembrando, então, que se você se dedica à inovação corporativa, venha nos conhecer, fale conosco, nos siga nas redes sociais, nos acompanhe. E semana que vem a gente volta com mais um Papo Capoc. Ricardo, fica um minutinho aí para a gente tomar um café. Obrigado. Abraços e até semana que vem. Valeu! Tchau, tchau.